Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E neste vídeo nós vamos falar sobre o workflow postais esquecidos, o workflow do Lightroom Brasil para produzir efeitos vintage, efeitos nostálgicos, aquele efeito de foto antiga, aquele efeito meio saudosista, né? Então nós vamos falar aí desse pacote de pré-definições e pincéis que você encontra lá no nosso site lightroombrasil.com.br. Nós vamos começar com essa foto aqui, né? E para aí começar a dar esse efeito vintage nela, eu vou começar aplicando uma pré-definição vintage chamada Mate Outono. Ela produz um efeito mais fosco na foto, com umas tonalidades suaves e dá essa cor quente para a foto, essa cor amarelada, quase como se você sobrepusesse um sépia, né, em cima aí das cores originais da foto. E aí também vou combinar aí com outra pré-definição, né? Lembra que as pré-definições dos pacotes, dos workflows do Lightroom Brasil, elas são moduláveis, então você pode encaixar uma em cima da outra, que elas só vão alterar as configurações necessárias para aquele efeito. Então eu vou aplicar uma configuração base chamada Que Sonhos Virão, que vai clarear aí um pouquinho a minha foto e deixar os tons dela mais suaves, quase como se fosse realmente um sonho, né? Uma coisa meio onírica. Então, só que aí quando eu fiz isso aqui, né, o rosto dela ficou todo mais suave também. E aí é por isso que agora eu vou começar a aplicar os meus ajustes pontuais. Eu vou começar com um pincel chamado Nitidez para Rosto. Vou diminuir aqui um pouco o meu fluxo para eu poder aplicar ele de forma mais controlada. E eu vou utilizar esse pincel para trazer nitidez de volta para os olhos dela, para o contorno do nariz e para a boca dela, né? Com esse efeito aí, ó, eu vou acumulando ele, né? E dou um pouco mais de nitidez para essas características do rosto dela, que quando eu fiz lá a suavização foi se perdendo um pouquinho, né? Então, feito isso, o próximo ajuste que a gente vai aplicar é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, né? O olho dela é uma das características bonitas dessa foto, é esse olho dela, né? Só que o olho dela na foto original é bem azul. Vou fazer o antes aqui, ó. Olha como é azul o olho dela, né? Só que quando eu aplico o amarelado, como o amarelo é o oposto do azul, né? O olho fica um pouco mais emudecido, mais esmaecido, ele fica aí mais perto de um cinza. Então eu vou utilizar um pincel de cor que vem com esse pacote, com workflow, né, chamado Cor Aqua, que é uma tonalidade de azul aqui que eu posso utilizar para recuperar esse azul dos olhos dela, né. Vou subir o fluxo de novo para 100 para aplicar mais facilmente, e aí depois eu reduzo o contraste, a saturação da cor, para obter o resultado que eu quero, né. Vai ficar bem exagerado inicialmente, ó, né. Eu tenho que tomar cuidado para não passar em cima da pupila, então eu vou usar o apagar aqui para remover de cima da pupila. E aí, por fim, eu vou abrir aqui a cor e eu consigo controlar a saturação da cor aqui, ó, para que ela não fique tão intensa e tão exagerada, mas recupere aí o tom de azul dos olhos dela, ó, que eles chamam bastante atenção. Agora no amarelo são duas cores complementares e ele chama bastante atenção, fica bem intenso aí. E aí, para finalizar a foto, eu vou aplicar ainda uma pré-definição de acabamento de nitidez, né? E aí aplica aí uma nitidez que funciona bacana nessa foto. Vamos ver o antes e depois dela? Então vou tirar as barras aqui e ó, o antes e depois, agora ela com uma cara aí mais vintage, uma coisa que lembra mais foto antiga, uma foto tonalizada aí, né? Até podemos dizer assim, como uma espécie de um color grading e coisa e tal. Beleza? Então vamos aí para nossa segunda foto. Vão ser 3 fotos nesse vídeo. Para nosso segundo exemplo, nós vamos utilizar essa imagem aqui, né? E eu vou aplicar novamente um efeito vintage, mas ao mesmo tempo tentando direcionar o olhar do observador para o centro da foto, para a nossa modelo. Então eu vou começar com o ajuste base. O que são os ajustes base, as pré-definições base? São pré-definições que vão te dar um ajuste inicial, a partir do qual você vai fazer as suas alterações, você vai aí incluir mais coisas, né? E eu vou começar com o ajuste base chamado tom automático, que faz exatamente isso. Aplica um tom automático em sua foto, com base aí
nos claros e escuros e tons médios da foto e te dá um ajuste inicial. E depois disso eu vou buscar o meu efeito vintage, né? E para isso eu vou utilizar uma pré-definição vintage chamada Mate Melancia. Essa pré-definição ela vai dar uma cor quente para a foto, mas também vai enfatizar os verdes aí e vai escurecê-los e os verdes vão ficar bem intensos, né? Fazendo exatamente isso, fazendo com que o teu olhar direcione aqui para o centro da foto, onde está a menina. Eu ainda quero clarear um pouco mais a menina, acho que ela ainda está um pouco apagadinha na foto. Então, para isso a gente vai começar a utilizar os ajustes localizados. Então vou pegar meu pincel de ajuste localizado e vou utilizar uma pré-definição chamada luz clarear, né? Essa pré-definição aqui, eu vou passar com o meu pincel aqui em cima da menina para criar esse foco de luz, né? Para jogar o seu olhar aí bem em cima da menina mesmo. Então vou aplicar inclusive no pezinho dela aqui. E aí, ó, eu clareei ela e eu jogo o teu olhar, jogo o olhar do observador mais para o centro da foto. O legal é que você pode aplicar o pincel e depois você pode fazer seus próprios ajustes. Por exemplo, nesse caso eu não quero abrir tanto as sombras, então eu vou reduzir sombras um pouquinho, porque a parte dela que está sombreada, onde ela está fazendo sombra nela mesma, eu quero que se mantenha aí um pouco escuro. Eu não quero que clareie tanto, eu quero que clareie mais ali os meios tons. Então, feito isso, terminei de usar meu pincel, eu ainda vou aplicar mais uma pré-definição, ainda com o mesmo objetivo, direcionar o olhar para a minha modelo. E como a modelo está no meio da foto, algo que funciona bem são vinhetas, né? Então vou utilizar aqui a pré-definição vinheta preto médio, que ó, vai escurecer as bordas da minha foto e jogar o teu olhar ainda mais para o centro da foto, né? E aí você vai direto ao ponto, né? A paisagem meio que desaparece e o teu olhar concentra na modelo. Vamos fazer o antes e depois dessa imagem então? Ó, vou tirar as abinhas aqui e tá o antes e depois. Temos aí um efeito nostálgico, né? Os verdes aí com bastante intensidade, levemente puxados aí, né? Mais para o verde, menos para o amarelo, quase puxando em direção azul. O centro da imagem com cores quentes e a claridade joga o teu olhar direto em cima da menina aí. Beleza? Então vamos ver a nossa próxima foto então, porque na próxima foto eu quero mostrar uma ideia diferente aí para vocês de aplicação. Essa vai ser a foto aí então do nosso terceiro exemplo, e eu escolhi propositalmente uma foto em que os modelos não estão centralizados na imagem, eles estão aí mais na regra dos terços para mostrar algumas coisas diferentes e até uma forma diferente de aplicar aí as pré-definições do pacote Postais Esquecidos. E nós vamos começar esse ajuste aplicando uma pré-definição de tonalização chamada azul celeste, né? Ela é uma pré-definição aí que manipula aí a curva de tons, a resposta da curva de tons da nossa imagem. Ela cria um efeito mate, né? Um efeito com pretos não tão escuros, com o ponto preto da imagem mais aberto, e também uma leve tonalidade azulada aí nas áreas de sombras da nossa cena, né? Eu acho que a pele das crianças está um pouquinho avermelhada, então eu vou utilizar agora duas pré-definições de correção de cor. Eu vou utilizar a correção de cor corrigir pele avermelhada, que vai tirar um pouco do vermelho da pele das crianças, e também vou utilizar uma outra, reduzir verdes, que vai tirar, né, vai reduzir a saturação dos verdes aqui da minha cena. Por que eu fiz isso, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Porque esse verde rouba um pouco a atenção, ele está muito intenso e eu quero que o olhar venha para as crianças. Então vou aplicar aqui no reduzir verdes, né? E eu tiro a intensidade desse verde e consequentemente o olho se concentra mais onde eu quero. Para reforçar um pouco mais isso, eu ainda vou no painel HSL e vou reduzir a luminância do verde. Eu vou escurecer ele para que o nosso olhar aí guie ainda mais para o centro aí, né? Para o local onde estão as crianças. Tá ok? E agora eu vou aplicar um efeito que a gente não viu ser aplicado aí em nenhuma das imagens, mas quem aí trabalhou com fotografia na época do filme, trabalhou com câmeras antigas, sabe que uma coisa que podia acontecer era você ter vazamentos de luz na sua foto, né? Sua câmera poderia estar com problema, ou você abriu a tampa que protege o filme sem querer e o filme não tinha sido rebobinado, e aí você tem um vazamento de luz na cena. O pacote de pré-definições, o workflow, Postais Esquecidos,
ele tem aí várias opções de vazamento de luz, de simulação de vazamento de luz, que dão um efeito bem bacana aí na tua cena. Vou aplicar ele aqui, ó, o 7, que era o que eu escolhi para essa foto, né? E ele vai ser aplicado aí, ó. Então é como se tivesse vazado uma luz na cena, né? Ajudando aí a queimar o filme e dando esse efeito aí de iluminação, esse efeito diferente na sua imagem, né? Por último, e agora sim eu vou explicar algo diferente para vocês. A gente sempre fala do pincel, né? Sempre que eu vou fazer ajustes pontuais, utilizando as pré-definições, postais esquecidos ou a pré-definição do workflow que eu estou mostrando, eu vou no pincel. Então agora eu vou fazer diferente. Eu quero criar uma vinheta nessa imagem, mas qual é a questão que eu tenho aqui? Como as crianças não estão no meio, qualquer vinheta que eu crie, ela vai apontar para o meio da cena. Ela é uma vinheta que escurece os cantos da imagem por igual. Então eu quero criar uma vinheta que não seja centralizada. Eu quero criar uma vinheta centralizada nas crianças e não no centro da foto. E eu vou fazer isso utilizando o filtro radial. Ao invés de usar as pré-definições utilizando o pincel, eu também posso usar o filtro radial. Posso usar o linear, o graduado, se eu quiser também. Então, ó, eu vou fazer aqui um círculo centralizado nas crianças, né? E vou trocar aqui, vou utilizar uma das pré-definições postais esquecidos chamada escurecer. E vai escurecer aí, ó, os cantos da minha cena, né? E aí eu não preciso nem passar pincel, nem nada. Um ajuste radial já resolveu aí a minha intenção, já resolveu o meu problema e fez o que eu queria. Viu só? Isso é legal saber, isso é legal saber que você pode criar as máscaras de outras formas, usando os outros filtros, e ainda assim utilizar aí as pré-definições de pincéis que acompanham os workflows do Lightroom Brasil, né? No caso aqui, o postais esquecidos. Vamos fazer o antes e depois então? Vou dar o tab aqui e vou fazer o antes e depois. Vamos lá, vamos lá. Estou trabalhando um pouquinho e aí está o nosso antes e depois. Vê como uma foto, né? Era uma foto muito bonita já, né? Só que aí a gente deu essa cara de uma foto vintage, de uma foto antiga, com os tons mais suaves, né? Sem aquele preto pesado, sem aquele contraste mais pesado e também com a brincadeira aí dos vazamentos de luz. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha aí ajudado a dar uma ideia do que você pode fazer aí com o pacote de pré-definições, né? O workflow postais esquecidos que você encontra lá no nosso site www.lightroombrasil.com.br. Fica aí o convite para comparecer lá no nosso grupo de Facebook Lightroom Brasil, visita o nosso site e aí até o próximo vídeo.